Mensagem de amor, esperança e fé, através da TV online, da Igreja Catedral da Vitória. Quero cumprimentar a todos na paz do Senhor Jesus, a você que está nos acompanhando aí da sua casa, aí no seu escritório, onde você estiver. E nesse momento eu quero transmitir para a sua casa, para a sua vida, uma mensagem de fé e uma mensagem de esperança. Chamo você para vir comigo a uma mensagem aqui no livro de Apocalipse, no capítulo 2 e versículo 18, e diz assim: ao anjo da igreja de Tiatira, escreve: isto diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhante a latão reluzente. Amados, o que me chama a atenção no princípio dessa mensagem é a expressão de Jesus na forma do amor de Deus, quando ele chega direcionando-se às igrejas da Ásia, como nós vemos aqui na igreja de Esmirna, Pérgamo, Sardes, essa de Tiatira, pelo qual estamos falando dela nesse momento. Em todas as igrejas, o Senhor Jesus, ele chega se identificando, ele chega se direcionando ao anjo da igreja, ao pastor da igreja. E nós observamos aqui, através da palavra de Deus, Jesus dizendo que ele chega com os olhos como chama de fogo e seus pés semelhante a latão reluzente. Com isto, Deus está falando para nós que os seus olhos, de seus olhos não se esconde nada. Tudo ele vê. E seus pés como latão reluzente. Isso nos afirma que aonde está a presença de Jesus, ele é notado. Aonde está a presença de Jesus, é notável a sua presença. Jesus chega se identificando. E a coisa muito importante é quando recebemos a presença de Cristo na nossa vida. Que coisa linda. Meu querido, Jesus ali, enviando as cartas à igreja da Ásia, ele se dirige ao pastor daquela igreja, elogiando as obras daquele pastor. Pastor, eu conheço o teu serviço, eu conheço a tua fé, eu conheço a tua perseverança, e sei que as tuas obras, as tuas últimas obras, são mais numerosas do que a primeira. Meu querido, meu irmão que está aí ouvindo, eu quero dizer para você que todo trabalho no Senhor é recompensado. E os olhos do Senhor, como chama de fogo, ele está contemplando tudo aquilo que fazemos em prol do reino de Deus, na sua obra. E Jesus ali começa então exaltando as primeiras obras do pastor. Ele tinha amor, ele era zeloso por aquilo que fazia, o serviço dele era notável, mas Jesus não deixou de repreender o líder daquela comunidade, dizendo, aqui no capítulo 20, que tenho contra ti, que toleras a Jezabel, mulher que se diz profetiza, e com o seu ensino, ela engana os meus servos, seduzindo-os a se prostituírem e a comerem das coisas sacrificadas aos ídolos. Ó amado, Deus, ele está olhando para aquilo que a gente faz na terra. Quando nós nos propusemos a servi-lo, fazer aquilo que agrada aos seus olhos. Mas havia
alguma coisa ali que não estava correta. E a palavra de Deus, ela sempre nos revela de que se queixa o homem dos nossos próprios pecados, das nossas próprias falhas. E entendemos que aquele pastor com todo o zelo, mas chegou um tempo que as suas obras eram poderosas, Deus via, o seu zelo era grande, mas porém, a palavra de Deus nos revela que ele começou então a não perceber aquilo que estava entrando na igreja, que não agradava aos olhos de Deus. E Jesus falou: pastor, tem aí uma tolerância. O senhor está tolerando Jezabel. O que quer dizer isso, pastor? É o espírito de Jezabel adentrando as congregações até nos dias de hoje. É o espírito de Jezabel, e a palavra de Deus diz que ela, com aquele ensino contrário à palavra, ela contaminava também as demais. Meu querido, você que foi instruído, você que aceitou Jesus, você que já foi muitas vezes instruída pela palavra, e o tempo, muitas das vezes, nós temos que tomar cuidado, porque às vezes a gente se esquece do zelo, daquilo que Deus nos determinou no princípio, e vamos nos acostumando com determinadas coisas que é errado, e por fim, a nossa mente fica cauterizada e nós achamos que está certo. Mas não, Jesus fez questão de falar com aquela liderança: eu tenho contra ti que tolera Jezabel. Esse espírito que traz para dentro da igreja a contaminação, o espírito que traz para dentro da igreja a frieza, aquele espírito que tem penetrado no seio da igreja, trazendo dissensão, contenda, a lascívia, toda a modernidade. E nós temos que tomar este cuidado, porque Deus está vendo o nosso trabalho, Deus está vendo que estamos evangelizando, está vendo que nós estamos em busca, mas nós temos que fechar as brechas quando Deus fala conosco. Olha que Deus notava todas as obras que aquela liderança estava fazendo, mas porém, Jesus falou para ele: tenho contra ti que tolera Jezabel, que ensina, como nos dias de hoje nós estamos vendo aí, pessoas que começaram no Evangelho, foram ensinados no Evangelho, um Evangelho onde a disciplina, moldava o caráter. Mas a palavra de Deus nos revela que nos últimos dias virão dias trabalhosos, dias em que o povo não sofreria sã doutrina, a sã doutrina ia fazer comichão nos ouvidos. E aí, a palavra de Deus continua nos exortando: os olhos do Senhor é como chama de fogo, Ele vê todas as coisas, Ele vê tudo aquilo que fazemos de bem para a obra, e também vê aquilo que negligenciamos. Então, como parar de falar daquilo que é verdade? Jamais. Deus te chamou para falar da palavra, para falar daquilo que você aprendeu e não se mover dela. O que foi pecado continua sendo pecado, e vai ser pecado até a igreja ser arrebatada para a glória de Deus. E Jesus ainda fala aqui, olha bem, ensinos de enganos
engana meus servos, seduzindo-os a prostituírem e a comerem das coisas sacrificadas aos ídolos. Ó irmão, louvado seja o nome do Senhor. Quantos com palavras vem seduzindo o povo de Deus? Isso não tem problema. Os tempos agora são modernos. Mas Jesus não muda. A palavra de Deus é a mesma. Aquilo que era sensualidade no passado é hoje. Aquilo que era modernismo no passado continua sendo modernismo hoje. E Jesus continua falando para nós até os dias de hoje. Ele reprova quando aceitamos tudo aquilo que não é formado do caráter de Deus. Mas ele diz ainda: dê-lhe tempo para que se arrependesse da sua imoralidade, mas não quer se arrepender. Meu querido, o Senhor Jesus hoje nos chama para um arrependimento, para voltarmos ao primeiro amor, aquele tempo em que nós não deixávamos de forma alguma, quando o pastor proclamava: hoje é culto de doutrina, hoje é culto de Santa Ceia, hoje é culto de estudo da palavra de Deus, hoje é culto de escola bíblica dominical. No primeiro amor, a primeira coisa que a gente queria fazer é saber de tudo quanto é horário para não faltar à igreja. E hoje o espírito de Jezabel tem levado a muitos ao desânimo. É em casa, no Facebook, no WhatsApp, botando seus olhos naquilo que não agrada a Deus. E Jesus diz: compre de mim colírio. Aonde temos botado a nossa visão? Aonde temos botado nossos olhos? Como está o nosso testemunho, se a própria palavra de Deus nos revela que somos o sal, o tempero dessa terra? O mundo está aí precisando de receber o tempero de Deus. Quantos têm levado Jesus na camisa? Quantos têm levado Jesus pendurado no carro? Pendurado muitas vezes até na abominação das joias, mas não tem levado Jesus através de seus lábios. A palavra de Deus está nos exortando nessa noite. Voltamos ao primeiro amor. Aleluia! Porque Jesus ainda está nos dando tempo, ainda há tempo de se arrepender, ainda há tempo de voltarmos. Aquele tempo que quando nós passávamos do outro lado da rua, alguém dizia: aquele lá é um servo, uma serva de Deus. Aleluias! E Deus ainda diz: ferirei de morte os seus filhos, então todas as igrejas saberão que eu sou aquele que esquadrinho o coração e darei cada um segundo a vossa obra. Eu não sei o que você está passando, eu não sei a forma com que você está vivendo o Evangelho na presença de Jesus, mas uma coisa eu sei: que todo pecado, toda negligência nossa tem consequência. E a palavra de Deus aqui é Novo Testamento, fala aqui no livro de Apocalipse, que Ele visita, olha bem, com morte. Aleluias!
Ele ainda diz assim: digo-vos, porém, a vós, os demais que estão em Tiatira, e a todos os que não conhecem, como dizem às profundezas de Satanás, que outra carga não vos porei sobre vós. Quantos não têm esta doutrina? Está aqui no 24. Por quê, meu querido? Quando você aprendeu naquele tempo, ó pastor, quantas vezes Deus te revelou, você disciplinava por determinados fatos. Hoje, isso não tem problema. Jesus não muda. A palavra de Deus, ela continua. É a mesma palavra. O que foi, é e será. Jesus: passará o céu e a terra, mas a minha palavra não há de passar. E aqui no capítulo 2, 25 diz: o que tendes, retendes, até que eu venha. E ao que vencer e guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações. Quem tem ouvido para ouvir, ouça o que o Espírito diz à igreja. Que Deus os abençoe. Que Deus nos faça refletir aonde temos nos desvencilhado do caminho de Deus. Aquele pastor estava ali, trabalhava. A palavra de Deus, Jesus, o próprio Cristo falou aqui: eu conheço as tuas obras, eu conheço ela, teu serviço, a tua fé, a tua perseverança, e as tuas últimas obras são maravilhosas. Mas porém, aleluia, tolera Jezabel. O espírito de Jezabel não pode ser tolerado. Temos que abrir a nossa boca e falar, enquanto Jesus não vier buscar a sua igreja. Que Deus os abençoe, que Deus vos guarde. Eu não sei o que você está passando. Reflita, faz uma introspectiva dentro de você mesma, porque Deus está falando para você. Deus está falando para nós, falando para mim. E que sofre o homem é de seus próprios pecados. Não deixe de dar a sua joinha, o seu like, nos seguindo na rede social, porque todas as quintas-feiras estamos trazendo uma mensagem de vida, uma mensagem de fé para dentro da sua casa. Oremos. Abre o seu coração para Deus agora e receba o milagre de Deus. Senhor Deus, neste momento, Pai, eu me arrependo, Senhor, de muitas vezes não ter cumprido aquilo que eu aprendi no passado. E a modernidade, Senhor, tem falado aos meus ouvidos e eu tenho dado, Pai, ouvido as fábulas. Mas me ajuda esse irmão. Ajuda esta irmã que está chorando aí agora, esse irmão. Ajuda este jovem que quer voltar ao primeiro amor. E é em nome de Jesus que eu determino bênção e vitória para a sua casa. Determino o perdão de Deus e que a graça de Deus nos acompanhe. Em nome de Jesus. Amém.